casamento, a gente não aprendeu para entrar em um relacionamento. Todos nós saímos de um lar, e um lar que cada um tem a sua bagagem, e a gente acaba saindo carregando bagagem, para a gente poder juntar uma outra pessoa que não são iguais, são diferentes pensamentos, personalidades diferentes, cultura diferente, pensamentos diferentes, temos que nos unir ali para o bem-estar, para um cuidar do outro. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é relacionado a Cristo também, que é um mistério. E existem algumas coisas que sabemos, e as outras coisas nós vamos aprendendo, que nada vem pronto. Se tivesse hoje, eu costumo falar com a pastora que eu tenho no coração de mais à frente a gente começar discipulado para noivos, porque para poder ensinar algumas coisas que acabou a gente, quando entrando num casamento, a gente não sabia de nada e começamos a passar certas situações. Uma vez, a gente pastoreando a igreja, um casal estava para casar, fazia algumas semanas para casar, chegaram em casa pedindo conselho para a gente que já queria separar, já queria cancelar o casamento devido a alguns pensamentos. E a gente vai conversar, e hoje estão casados, já tem um bom tempo juntos. Outro casal que casou, né? Um mês depois chegou na nossa casa pedindo conselho que queria separar também. E a gente foi orientando, porque não sabia como lidar, e hoje já tem filhos, e está uma benção no nome de Jesus. Então, nada vem pronto. Tem casamento que está completando 40 anos, 50 anos, 18 anos, né? Aqui tem pessoas que, eu acredito, tem casais aqui que até tem mais tempo do que a gente casado. Viveu uma vida de casada mais tempo do que a gente. Então, só que se a gente perguntar, nós vamos entender que faltam algumas dúvidas, algumas situações que ainda não consegue lidar, assim como nós também não conseguimos, nós vivemos aprendendo, porque a Bíblia nos diz assim que o povo foi levado cativo por lhe faltar conhecimento. O conhecimento liberta, a falta de conhecimento aprisiona. E nós vemos pessoas investem tanto em cursos para melhorar a sua performance, investes em cursos para melhorar no teu emprego, no teu trabalho, mas a gente vê pouco se investindo em casamento, pouco se investindo para aprender a manter um casamento saudável, sadio. Então, a gente vai vendo que vira e mexe levanta pessoas que são expertas em casamento e começa a dar algumas dicas para manter um relacionamento sadio, e vai aparecendo um, vai aparecendo o outro. Só que casamento não é teoria, é prática. Casamento não é teoria, é prática. E não é uma prática de uma semana, é uma prática de dias, de anos. Tem coisas aqui que eu e a pastora não passamos, que talvez casais aí já passaram. E naquele momento é só você, o seu cônjuge e Deus, para entender como que nós vamos resolver essa situação. Porque tem um momento que chega, desespera, tem um momento que chega, a gente fica pensando, e agora, o que vai acontecer? O que será do meu casamento daqui para frente? E de repente Deus orienta, parece que uma luz, um estralo na nossa mente, e a gente começa a lidar com algumas situações, e chegamos a certo momento igual chegamos hoje. Alguns chegando a 50 anos de casado, 40 anos de casado, 30 anos, 18. E entender casamento na sua plenitude não é fácil. Toda hora nós vemos aqui que qual é a beleza do casamento? A beleza do casamento é descobrir que todos os dias tem uma missão para fazer a outra pessoa feliz. O casamento é a gente entender que todos os dias nós temos uma missão. E qual é a missão? Fazer o outro feliz. Tem gente que casa porque quer ser feliz.
mas primeiro eu preciso ser feliz dentro de mim. Tem pessoas que casam porque querem sair de casa, porque não aguenta mais a vida, não aguenta mais as situações, os problemas, e pensa que casando o problema vai ser resolvido. Mas muitas vezes o problema está dentro de nós. E acaba que a gente pega o nosso problema, juntamente com a bagagem que a gente traz, e joga em cima do outro, para que o outro venha resolver esse problema meu, para que o outro venha resolver essa parte que me falta dentro de mim. Alguns traumas, tantas coisas. Então, o casamento, para nós, todo dia nós temos que ter, é uma tarefa, é uma missão. E a missão que nós temos é fazer o outro feliz. E isso é um desafio que nós entendemos, que o casamento é cheio de responsabilidades. E nós entendemos que tem gente que casa com paixão, né? Por paixão. Mas daqui a pouco a paixão acaba. Só ficou o casamento. E agora? Como vai resolver isso? Só sobrou o casamento. Então, nós entendemos que também casamento é um contrato, é um acordo. A Bíblia diz assim, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, casamento é um acordo, é um contrato. Um contrato entre duas pessoas que vai fazer um acordo dizendo, eu quero cuidar de você, eu quero fazer você feliz, eu prometo te amar, prometo te honrar. Um ou outro vai fazendo essa promessa, esse acordo. Então, casamento é um acordo. E quando nós entendemos que não importa quem realizou o casamento, não importa quem fez esse casamento, quem celebrou esse casamento, mas nós entendemos que casamento é um acordo. E quantos quebraram já acordo? Quantos acordos já foram quebrados? Se nós pararmos para imaginar isso, quantos acordos já foram quebrados? Aqui a questão não é o quantos acordos já foram quebrados. Aqui é quantas vezes você quebrou o acordo. A questão é, publicamente, quantas vezes você vai se levantar e vai dizer, não, eu sei que eu quebrei um acordo, mas eu quero restaurar esse acordo. Eu quero consertar isso. Eu quero colocar isso de pé novamente. Eu quero restaurar. Porque aqui na empolgação a gente promete muitas coisas. Quebra acordo, mas o problema aqui não é quebrar acordo, que eu falei. É ter a capacidade de renovar acordos. Quantas vezes nós precisamos levantar de manhã e renovar o acordo que nós fizemos com o nosso cônjuge? Porque vem a luta, vem a adversidade, vem muitas vezes a falta de emprego, o desemprego, portas fechadas, a conta começa a chegar e a gente começa a entrar em desespero e nesse momento a gente quebra acordo de fazer o outro feliz. Porque a gente preocupa com tantas situações e acabamos chegando no momento de estresse e acabamos ferindo aquilo que a gente falou que ia fazer feliz. Então, a questão aqui não é quebrar acordo, a questão é você renovar este acordo novamente, é você trazer vida a este acordo. Porque nós vemos aqui que casamento é ter a capacidade de renovar com a mesma pessoa todo dia. Casamento é ter a capacidade de você renovar acordos com a mesma pessoa todos os dias. Infelizmente, nós vemos que hoje o casamento hoje está uma situação tão complicada que muitos estão vivendo igual a vida de Fábio Júnior, né? Todo mundo conhece Fábio Júnior. Cada hora está casando com um. Cada hora está com uma pessoa. Porque não leva a questão do acordo que foi feito, a declaração que foi feita, e acaba quebrando acordo, mas não tem a capacidade de se levantar e dizer, não, eu quero renovar o acordo. E eu quero renovar todos os dias com a mesma pessoa. Então, tem casamentos aqui que já está um caos instalado na família. Casamentos que às vezes estão um caos instalado na família. Palavras de divórcio começam a surgir, porque a situação vai complicando e a gente não para renovar o acordo. A gente não para restaurar o acordo. E as pessoas vão empurrando com a barriga para ver até onde chega. A questão
igual trazendo para a minha área, até mesmo da família. Na minha casa já aconteceu isso. A questão, a minha mãe, ela, com meu pai, vivia uma vida que eles não se preocupavam muitas vezes em renovar os acordos, e foi levando o casamento, 22 anos, foi levando, porque na mente era assim, esperar os filhos crescer. Quando crescerem, eu saio de casa. E aconteceu isso, entendeu? E isso traz um choque para aqueles que estão dentro de casa. É por isso que nós precisamos entender que casamento, nós precisamos manter, nós precisamos regrar, nós precisamos cuidar dele todos os dias. Levantar todos os dias e dizer, eu quero renovar o meu acordo que eu fiz com você. Eu quero renovar este acordo todos os dias. Que nós possamos crescer juntos, que nós possamos realizar os nossos sonhos juntos, nossos projetos juntos, independente a situação, o vento a soprar, nós precisamos renovar acordos. Precisamos renovar os nossos acordos. E nós entendemos que também que é muito bom ouvir algumas abordagens sobre o casamento, que nos fazem rir. Hoje nós temos um que é muito bom para falar em casamentos, que a gente ri ouvindo. É igual que fala, mulher, abacaxi, homem, banana, né? Todo mundo sabe desse que já ensina assim. A gente tem um pastor que você ri quando ele está falando sobre casamento. É muito bom, não é? Só que acaba a gente rindo dos nossos próprios erros, dos nossos próprios problemas. E a gente ri. Mas a questão não é rir. A questão é eu consertar. A questão é eu dar aquela risada que é algo descontrainte, algo que vai trazer uma descontração para a gente, mas a gente parar e dizer, não, eu sei que eu estou rindo do meu próprio fracasso, eu estou rindo do meu próprio erro. E a questão, eu posso até rir, mas eu preciso consertar. Eu preciso colocar de pé. Talvez você esperava uma palestra que eu vou fazer vocês rirem, mas eu estava em casa e eu falei, Deus, eu preciso de uma palestra, e o Senhor foi colocando no meu coração, e hoje nós não vamos rir. Talvez nós vamos rir um pouquinho, mas a gente vai parar e começar a olhar a nossa realidade e ver naquilo que nós precisamos melhorar, ver naquilo que nós precisamos melhorar para com o outro. Nós precisamos olhar para isso, porque nós olhando essas situações, que muitos começam a rir das deformidades que tem no casamento, mas a gente parar e perguntar, onde nós vamos chegar? Rindo das deformidades do casamento. Onde nós vamos parar? Porque nós precisamos entender que o teu carro, você não leva para o céu. Mas a tua esposa você leva. O seu escarpão você não leva para o céu. Mas o teu esposo você leva para o céu. E precisamos olhar para isso e entender que nós precisamos cuidar mais do nosso cônjuge. Nós precisamos cuidar deles. Nós precisamos olhar mais para eles. E o pacote da vida conjugal, aqui a gente precisa aprender sobre amor. Porque se a gente perguntar aqui o que é amor, cada um vai tentar falar o que é amor. Mas nós vamos aprender hoje, na Bíblia, nós vamos aprender algumas coisas sobre amor. Que a sociedade aqui atual fala tanto de amor, mas quem ama não trai, né? Quem ama, respeita. Não é assim? Quem ama não trai, respeita. E será que o que nós estamos falando do assunto do amor é amor? É amor de verdade? Será que nós estamos falando é amor de verdade? Ou estamos confundindo sobre o assunto? Porque hoje virou moda. Hoje está, qualquer coisa a gente separa. Qualquer coisa larga. Né? Mas infelizmente, o amor é muito mais do que isso. E o casamento é um negócio complicado, não é, irmãos? É ou não é? É muito complicado. Ainda mais que eu falei, que ninguém instruiu a gente como é o casamento. Porque se a gente olhar,
Se a gente puxar mais lá para os bisavós, para os nossos avós, eles vão falar o casamento como era, totalmente diferente. Era um casamento arranjado. E casamento arranjado, a pessoa entrava num casamento, nem amava, nem conhecia a pessoa, chegava na hora. E vivia o resto da vida toda daquele jeito e construía um casamento na mente deles de traumas, de frustrações. E isso ia transferindo para os filhos, e os filhos transferiam para os filhos, e os filhos transferiam para os filhos, e nunca ninguém entendeu como é um casamento, como lidar com o seu casamento. Então, o tema aqui é o amor, o remédio para resolver todos os problemas conjugais. O amor, o remédio para resolver todos os problemas conjugais. Quem aqui já tomou remédio sem prescrição médica? Hã? Ninguém faz, né? Eu também não. Também não. Vira e mexe, ela está com dor. Toma isso aqui. Não, mas lógico que a gente... É bem difícil a gente tomar remédio. Eu trabalho mais na área de terapias, práticas integrativas, então a gente foge um pouco de remédio. Mas tem hora, toma isso aqui. Né? Todo mundo toma remédio com prescrição médica? Dá. Sabe por quê? Porque o nosso país é o que tem o mais alto índice de pessoas que tomam medicamentos sem prescrição. A gente chega assim, porque todo mundo tem um pouquinho de pastor, todo mundo tem um pouquinho de Padre Quevedo, né? Todo mundo tem um pouquinho de médico. A gente chega e fala assim, o médico me deu um remédio, rapaz, tirou a dor no meu joelho, você toma também, que isso aqui é bom. Não é assim? É assim. A minha esposa, ela nem o remédio resolve a dor que ela tem, porque ela não tem menisco do joelho, ela não tem a metade da patela, ela tem artrose no joelho e tem o tendão cruzado do joelho, está se dilacerando. O médico falou para ela que, para ela não pode usar salto, ela era para estar na cadeira de roda. Mas Deus, a gente vive um milagre, só que ela vive dores constantes, principalmente nesse frio. Aí, as pessoas falam, toma tal remédio. Eu falei assim, esse remédio não faz efeito para mim. Não, mas eu tomei e foi bom. Então, todo mundo vira médico nessa hora e começa a indicar medicamentos para um e para outro. Somos a geração que mais se automedica, sim ou não? A pergunta que não quer calar, fisiologicamente, você sabia que antes de utilizar o remédio, o medicamento, você precisava fazer um exame para ver se o seu organismo aceita esse medicamento? E assim também é no casamento. Porque tem medicamentos que nós estamos usando que, por indicações de pessoas, que em vez de estar fazendo bem para o nosso casamento, está piorando o nosso casamento. Indicações que a gente pensa de alguns medicamentos que parece ser bom, mas na verdade está acabando com o casamento. Então, nós vamos entender sobre... você vai deixar de estar de utilizar o medicamento mais importante e você vai começar a usar o medicamento natural, que é o amor. A partir de hoje, você vai usar para manter o seu casamento medicamento natural, o amor. É o medicamento que eu quero apresentar para você hoje. Esse aqui não tem nada químico, não é feito no laboratório. Esse medicamento é natural e não tem contraindicação. Não tem nenhum problema você tomar todos os dias essa dosagem deste remédio. Nós vemos isso, que esse medicamento ele foi criado no céu. Porque a Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse medicamento é tão sublime, é grande. E nós vamos entender a razão de amar e a missão de amar. Nós temos uma razão de amar, para amar, e uma missão de amar. E nós vamos entender também que é um texto helenista grego. Esse texto helenista grego, se você parar, você começar a analisar, você vai ficar pasmo de ver que nós acreditamos, igual aprendemos que existe quantos tipos de amor? 4. Mas nos textos, os helenistas acreditam que existe 8 tipos de amor. 8 tipos de amor.
E se nós olharmos segundo a Grécia Antiga, o texto aqui de Aristóteles, Sócrates e todo o conceito helenista grego-romano, também se estabelecia 8 tipos de amor. Porque para o conceito romano, amor é sentimento. Amor é o que para o conceito romano? Sentimento. Então, para eles, existem pelo menos 8 tipos de faceta de amor. Alguns estudiosos mais antigos vão acreditar que ainda na celebração do amor, que existia lá uma celebração do amor, e havia uma festa grega, e essa festa, que para cada área do amor, havia uma máscara especial. Para cada área desse amor, existia uma máscara. E quando eles celebravam essa festa, cada um poderia ir com uma faceta de amor, uma máscara representando um tipo de amor. Aí é por isso que dos 8 aqui amores que são estabelecidos, pelo menos 3 se tornaram popular. Existem 4 tipos de amor que a gente entende, mais ou menos. Para os helenistas existe 8, mas para nós, principalmente cristão, a gente ouve muitos pregadores dizer que existe quantos tipos de amor? 3. E quais são eles? A ágape, filéu, o filos e o eros, né? O eros é o amor carnal, o amor sexual. O amor filos é o amor de pai, de mãe e de filhos. E o amor ágape, o agapausme, que é o amor incondicional. Isso. Então, essa celebração dava o direito aos homens e mulheres, cada um a se estabelecer em uma faceta. Olha como que era antigamente. Daí a gente entende por que muitas vezes a gente traz na mente que o amor tem máscara. Porque uma hora a pessoa ama, de repente acabou o amor. Porque para eles o amor tem sentimento. Porque para eles o amor é uma máscara. Você vai vestir de várias facetas. Mas o amor, na verdade, ele não tem sentimento, ele tem missão. E ele tem razão. O amor não tem sentimento, o amor tem razão e tem missão. Então, o amor aqui, ele não está preocupado com a máscara que você deve usar ou não. Nem com o sentimento que você tem, ou que você precisa ter. O amor aqui está preocupado com aquilo que você prometeu. O que nós prometemos perante ali a cerimônia? É isso que o amor está preocupado. Aquilo que você prometeu. Prometeu cuidar, né? Eu prometo te amar, eu prometo te respeitar na saúde, eu prometo te respeitar com dinheiro, sem dinheiro, com 50 quilos, com 180 quilos. Eu prometo. Independente da situação, a gente promete, sim ou não? Então, isso que o amor está preocupado, não é o que você está sentindo, é aquilo que você prometeu. Aquilo que você prometeu. Porque pensa bem, se Jesus, ou Deus, diante de toda a situação da humanidade, ele estava sentindo triste, angustiado de ver a população como estava, mas mesmo assim ele decidiu amar. Ele decidiu amar e ele falou, e eu vou mostrar o meu amor. Eu vou enviar um filho para morrer. Então, amor ali é razão. Amor ali é compromisso, é missão. Então, será que estamos vivendo um amor mascarado? Se estivermos, hoje é dia da gente despojar esse amor, essas máscaras de amor, e mostrar o amor puro, o amor cru e real. Então, nós vamos entender que a beleza da arte não é quando o artista está com o rosto pintado, com as máscaras. A beleza da arte é quando ele tira a máscara, quando ele tira a pintura do seu rosto. Então, aqui nós vamos entender que o amor é verdadeiro. E na Bíblia existem 2 ordenanças para o amor, claras. Que missão de amor para o homem. Missão de amor para quem? E missão de amor para a esposa. Missão de amor para quem? Vamos ler lá, Efésios capítulo 5, versículo 25. Aqui já tem um exemplo de amor. Exemplo de amor e missão de amar. Efésios capítulo 5,
versículo número 25. Vai dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha a missão. O exemplo de amor aqui é uma missão. Ele estabelece que não na perspectiva de qualquer poema. Ele estabelece na perspectiva de missão e de entrega, dizendo: você tem uma missão. Amar como Cristo amou a igreja. E se for possível, você se entregar por ela. Você se sacrificar por ela. Assim como Cristo amou a igreja. Ele aqui não amou a igreja dando brilhantes, anéis de brilhante. Ele não amou a igreja dando vestido, dando roupa, dando sapato. Aquele amou a igreja fazendo o quê? Entregando por ela. Então, muitas vezes a gente presenteia, mas será que nós somos capazes de nos entregar? Quando eu estava namorando com a pastora, né? Que o nosso namoro foi bem interessante, né? Cheguei de uma hora para outra, nem conhecia ela direito, falei assim: você quer namorar comigo? Ela falou: não te conheço. Eu falei: também não. Aí ela falou assim: mas como? Eu falei: não, a gente namora, se der certo, bem, se não der, cada um vai embora, segue seu rumo. Então tá bom. E pronto, está até hoje. Viu? Aí como a gente não se amava ainda direito, né, a gente estava num momento de conhecimento, ela perguntou para mim assim: amor, você teria coragem de, se alguém dá um tiro, você pular na frente da bala por mim? Eu falei: eu não. Foi ou não foi? Eu falei: eu não, imagina. A gente está conhecendo ainda. É assim, mas hoje é diferente. Entendeu? Amor é uma missão. Amor é uma missão que a gente tem que entender que, se for possível, a gente tem que nos entregar. Lançar, abrir mão da nossa vida para fazer o nosso cônjuge feliz, fazer o nosso cônjuge bem. Então, uma pergunta bem interessante aqui. Se o barco, imagina vocês, se o barco estivesse, se você e a sua família estivessem naufragando em um barco. Está lá você, o seu esposo, ou a sua esposa, né, o esposo com a esposa, e alguns filhos. E você tivesse somente uma opção para salvar uma pessoa do barco. Quem é que você salvaria? A resposta é óbvia. Quem é que se salvaria? Sabe por quê? Alguns ainda têm dificuldade de responder. Até a gente conversando um tempo com outro casal, não, vamos entender a Bíblia, vamos entender isso. Entendeu? A resposta é: a esposa salvar o esposo, e o esposo salvar a esposa. E os filhos? Então, o interessante é que os homens, vamos para os homens. Os homens, eu penso assim, nesse exemplo que dei, para nós, por mais doloroso que seja, a maioria de nós, só se aquele dia, né, não brigou com a esposa. Mas se não tivesse, se tiver brigado, não é assim? Tem hora eu fico nervo, não fica? Eu vou embora, vou sair porque está falando demais. Não é assim? Casamento, gente, é casamento. Então, se não tiver brigado, a esposa, sim ou não? Sim, verdade. Isso aí é verdade, não tem como falar que não. Agora, para as mulheres, Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achar pode ler para mim, fazendo favor. Tito capítulo 2, versículo 3 e 4. A minha Bíblia tem muita marcação. Aí. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias
no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestra do bem. Ali está falando a respeito que ela precisa ser sóbria, que ela precisa parar e analisar, pensar. Então, a partir dali, nós entendemos que o amor é sacrificial. O amor precisa de sacrifício. Então, eu sei que se tivesse no meio de vários assim, se você perguntasse para algumas mulheres assim, se no teu caso, quem você salvaria? A irmã respondeu certo, mas tinha algumas que falavam, imagina, é o filho que eu vou salvar. Não é assim? É raro você escutar uma mulher dizer, não, eu salvaria meu esposo. Porque o filho, tem costumes, algumas que dizem assim, que o filho filho é um só, né? Amor de mãe é outra coisa, não é assim? Então, por mais, alguns iriam dizer, o filho. Mas a gente precisa entender uma coisa, que nós precisamos entender que na cabeça de algumas mulheres acredita que isso é amor, salvar o filho. Mas isso nunca será amor. Isso nunca será amor. O problema do casamento não é a cama nem sexo, o problema do casamento é que nós estamos analfabetos sobre o conceito. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, deixará o homem e a sua mulher, o homem, o seu pai e sua mãe, e será o quê? Uma só carne. Então, o esposo com a esposa é uma carne. O filho não é carne. O filho está esperando uma outra carne chegar para ele. Está entendendo? Então, na visão bíblica, o meu filho, nós temos 3, o meu filho está esperando a carne. Não, meu filho já encontrou a carne dele. Já encontrou. Agora tem a minha filha e o outro pequenininho de 3 anos. Então, tem a carne deles ainda. Estão esperando. Mas eles não são nossa carne. Carne minha é ela. Carne dela sou eu, né? É assim. Entendeu? Então, isso é amor. E o amor aqui, temos dificuldade de amar. Quando se fala, muitos dizem assim, o amor acaba. Alguns falam, o amor acabou. Quantos eu já ouvi falar que o amor acabou? Sim ou não? Muitos levam as coisas muito descartáveis. O casamento, o pseudo do casamento agora se tornou descartável, infelizmente. Alguns militantes dizem que marido tem ex, mas filho não, né? Marido tem ex, mas filho não. Para outros, mais aflorados, dizem, mulher qualquer uma aí, mas filho é único. Infelizmente, está a situação assim no mundo. E a gente precisa olhar e entender que amor é muito mais que isso. Por mais que o discurso seja bonito do que muitas vezes eles falam, a família continua enquanto você não entender sobre o princípio do amor. Dos votos que você fez lá naquele dia. Nós precisamos entender qual é o voto que eu fiz naquele dia. Eu prometo te amar, te respeitar, com dinheiro, sem dinheiro, né? Só que o interessante, se você parar para entender uma situação, tem um museu lá do grande evangelista Billy Graham, na Carolina do Sul, e em Charlotte, e na ápice do ministério dele, do evangelista Billy Graham, ele ganhou 3 milhões de almas, de forma direta e de forma indireta, 5 milhões de almas. E o grande homem, o resultado dele, a sua esposa, Ruth Graham. Um dia uma jornalista fazendo entrevista com ela, se você for lá nesse museu, eu pretendo ir lá ainda, em nome de Jesus. Mas se você for um dia nesse museu, você vai chegar lá, vai encontrar na história de Billy Graham, você vai ver um pedacinho falando sobre Ruth Graham. E a mulher, a entrevistadora, a repórter começou a entrevistar ela, perguntando a respeito do ministério dele, como ele chegou, e como que você suportou as viagens de um lado para o outro, segurando o ministério dele, ajudando o ministério dele. E ela foi falando. Aí ela pergunta assim, olha a pergunta que foi feita. Ela pergunta para ele assim, para a esposa de Ruth Graham. A repórter pergunta assim, você já pensou em separar dele alguma vez? Olha a pergunta. Você já pensou em se separar dele alguma vez?
ela não demora muito em responder, ela diz, nunca. Mas matar algumas vezes já. Está lá, escrito. Ela fala, eu nunca pensei em separar dele, mas matar algumas vezes já. Naquele momento, já pensei. Então, na cabeça dessa mulher, já pensou matar ele. Mas separar? Nunca. Sabe por quê? Casamento não é descartável. Casamento não é descartável. Agora nós vamos entender a respeito dessas 7 partes do amor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. Agora tem ali, né? É melhor. Capítulo 13, versículo 1 a 8. Nós vamos falar sobre algumas partes do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecimento, todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Vai o 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que está dizendo ali? Fala sobre doação. Então, o amor ali está falando sobre doação. Ação, doação e autodoação. Ali está falando sobre ação, doação e autodoação. Quando ele fala aqui de ação, ainda que eu falasse. Ação. Doação, ainda que eu fizesse, que doasse. Autodoação, ainda que eu com o meu próprio corpo queimasse. Só que ele está dizendo aqui, você pode ter ação, você pode ter doação, você pode ter autodoação e ainda não amar. Pensa bem. Ação de falar que ama, doar, de doar alguma coisa, e se autodoação, de se entregar, mas ainda não amar. É isso que ele está dizendo ali. Isso confronta a gente, sim ou não? Então ele está dizendo assim, você pode ter ação, mas não amar. Você pode doar, mas não amar. Você pode se doar, mas não amar. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer a partir do próximo verso, discorrendo sobre a ideia do amor. O amor jamais acaba. Então, por que o casamento acabou? Porque para muitos o casamento acabou. O que alguém já alegou que foi que acabou, que fez que acabou aquele amor? A pessoa fala, acabou o amor. Eu estou separando porque o amor acabou. Aí o texto aqui está dizendo, o amor nunca acaba. Então o amor nunca acaba. Então, se ele nunca acaba, então a pessoa nunca amou. Porque se acabou o amor é porque nunca amou. Porque quem ama, o amor nunca acaba. Porque se fosse assim, Deus, por tudo que a gente fez, ele fala, não, agora chega, eu não amo vocês mais. Mas não, o amor dele é eterno. O amor não acaba. E o apóstolo Paulo vai dizer que o amor nunca acaba. Ele nunca acaba. E muitos abandonam o relacionamento alegando que o amor acabou. Mas a pergunta aqui, quando você está dirigindo o carro, você está na rua dirigindo o carro, acaba a gasolina, você deixa o carro lá e vai embora? Deixa? Quem já falou, não, agora o carro acabou, a gasolina não serve mais para mim, eu vou comprar outro. Hã? Mandou buscar. Então é assim. Aonde que a gente vai estar viajando, o carro acaba a gasolina, eu paro o carro, acabou a gasolina. Eu vou seguir viagem a pé, vamos embora. E o carro? Não, deixa aí. Se a gente pensa assim, acabou a gasolina, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer quando acaba a gasolina? Reabastecer. Então, é momento de nós entrarmos no
posto de gasolina do amor de Deus. Quando está sentindo que aparentemente está acabando este amor, eu preciso recarregar ele novamente. Eu preciso reabastecer novamente. Porque a gente está então dando valor mais às coisas do que o amor. Porque o amor acabou e eu não vou reabastecer. Mas a gasolina acaba, imagina, eu vou perder o carro, eu paguei tanto nesse carro. Suei para ter ele. Aí quando está solteiro, a gente roda, sai de um bairro, vai no outro a pé, né? Porque ama. Lá em casa tem o meu filho, né? Faz tanta coisa por causa do amor. Mas é depois que casa, acabou o amor. Acabou. Não tem mais aquele, não faz mais aquilo. Então é a situação, a gente precisa abastecer novamente esse amor. A coisa mais importante do carro não é a gasolina, é o quê? Mais importante do carro não é a gasolina, é o quê? É o carro. O motor. É o motor do carro, né? Não, estou falando a coisa mais importante do carro sem ser a gasolina. Não é a gasolina, é o carro, né? A gasolina a gente repõe. O carro é só Jesus para dar graça. Então, toda vez que fazemos este momento e colocando o teu casamento em um posto de gasolina para abastecer, nós precisamos fazer isso. Todas as vezes que está sentindo, que está aparecendo aparentemente, que está acabando, a gente precisa abastecer novamente. Precisamos reabastecer novamente. Esse encontro aqui não é receber gasolina batizada. Esse encontro aqui você não vai receber gasolina batizada. Esse encontro aqui você não vai receber gasolina com água adulterada, não. Você vai receber pódio. Você vai receber gasolina pódio, aditivada. Você vai receber o melhor que Deus tem para a tua vida, para dizer assim, dá para aguentar mais 30 anos, dá para aguentar mais 90 anos, dá para aguentar até a vinda do Senhor Jesus, ou até que o Senhor nos chame, mas nós vamos reabastecer nesta noite. Precisamos reabastecer este amor. Hã? Você vai receber hoje gasolina aditivada de amor. O seu casamento vai continuar e vai até o final. Tem gente que chega o casamento muitas vezes literalmente na banguela, né? Quem já andou na banguela? Eu não sabia o que é isso, sabe? Uma vez a gente morava em Angra dos Reis, né? Aí fomos em Bauru. Aí estava indo em Bauru, marinheiro de primeira viagem dirigindo. Aí a gente pega assim, quando chega lá em Perdeneira, o carro entra na reserva. Bem no pedágio de Perdeneira. E quando eu chego lá, eu pergunto assim, onde é o próximo posto? Daqui 20 quilômetros. Jesus está na reserva. Não, você solta na banguela. O que eu pensei que é banguela? Chutei. Aquele retão 150, 160, eu falei, meu pai, é banguela, né? Pensando que era banguela. Quer colocar no ponto morto e deixar descer? Não, eu estava... Graças a Deus que eu cheguei lá na frente, o posto estava fechado. Aí eu tive que ir de novo na banguela. Fui pagar lá em Jaú para abastecer. Então, quando a gente está vendo que a gasolina está acabando, a gente coloca na banguela, né? Vamos chegar no posto. Infelizmente tem casamento que chega assim. Mas se você chegou no posto do Senhor Jesus, Ele vai reabastecer esse amor seu aí, vai sair dessa... Não vai precisar andar mais na banguela, você vai andar com o tanque cheio de amor. Você vai sair transbordando de amor e vai dizer, agora vai dar para ir muito longe. Vai dar para andar longe. Então aqui nós temos 7 verdades de amor. O primeiro amor aqui. Primeira verdade do amor. O amor é paciente. Ali é de 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 8. O amor é paciente. A pastora, ela exercita a minha paciência todos os dias. O amor é paciente. Não é assim? Ela exercita a minha paciência todos os dias. A gente pede para Deus, dá-me paciência. Deus fala, eu vou te dar umas aulas. E é prática, não vai ser teórica. Você quer paciência? Eu vou fazer você ter paciência na prática. E é assim o casamento. A pastora exercita a minha paciência, eu exercito a dela. E a gente vai assim. O amor é paciente. E ele tem 18 anos. A gente quer essa paciência. O amor é longânimo.
consta aqui que é constante, que nunca desiste. Muitas pessoas que tiveram paciência salvaram o seu casamento. Mas as outras que foram precipitadas, o que acabou? Impacientes, acabou o casamento, perdeu tudo. Existem coisas na vida que vão testar a sua paciência. Não case. Deu para entender? Existem coisas na vida que vão testar a tua paciência. Não case. Isso serve aqui para o marido e esposa, está dizendo assim, nem sempre você vai ouvir o que você quer no casamento. Tem dia que você vai pegar uma onça. Tem dia que você vai querer... Está chegando o serviço, você coloca o pé, não, deixa eu voltar, que me chamaram para fazer hora extra. Tem vez vai ser assim. É paciência, né? É paciência. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. E precisamos levar isso aí. Tem hora ela fala comigo, eu entro no meu mundo, ela está falando assim, você está me ouvindo? Estou. E vai embora. E vai embora, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criação diferente, dores diferentes, traumas diferentes, e a gente chega ali e quer que ela resolve o meu problema e eu resolver o problema dela. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, o amor, ele, na questão da paciência, você pode levar, não tem como você levar algumas coisas ao pé da letra. Você tem momento, tem que deixar falar e ficar ouvindo. Porque se você for levar o pé da letra, vai brigar, vai sair discussão, a raiva vai entrar, a ira vai chegar, e daqui a pouco a gente vai chutar o balde, e daqui a pouco vamos perder aquilo que Deus construiu na nossa vida, o que a gente prometeu. O amor é bondoso. O amor é bondoso. Versículo 4 vai dizer que o amor é bondoso. O que é bondoso ali no versículo 4? Significa ser útil, agradável. Não, pode ficar, varão, não precisa passar não. O amor é bondoso. Significa ser útil, agradável, gentil, mostrar bondade. Isto é bondoso. O amor é bondoso. E esse é o segundo medicamento do amor. Bondoso, gentil, útil. Um casal estava comemorando os 50 anos de casados, de bodas de ouro, e quando eles foram casar, o rapaz era galã, bonitão, topete, a moça era uma Barbie. Aí, 50 anos depois, tá só o resto, né? Não tem cabelo mais. Quando ela me conheceu, eu tinha cabelinho todo arrepiadinho, né? Era assim. Aí o tempo vai passando, aquele cabelão vai diminuindo, o cabelão vai acabando, o topete vai sumindo, aí só fica assim, a beleza física vai indo embora, mas tem que ter amor, mas o amor continua. E o reverendo resolveu colocar cada um numa sala e foi lá entrevistar um por um. E ele chega naquele homem e ele pergunta para ele assim, qual é o segredo de suportar estar casado tanto tempo? Qual é o segredo? Durante 50 anos, com a mesma mulher. Esse homem, ele responde assim, desde o dia que nós casamos, moramos na mesma casa e na mesma rua, e há 50 anos na frente da minha casa tem uma padaria, e toda manhã, na hora certa, eu vou lá e compro aquele pão bengala, muitos conhecem, de antigamente, era um pão assim. Eu compro aquele pão bengala quentinho e eu corto a parte mais gostosa, eu dou para ela. Eu corto a pontinha e dou para ela, que é a ponta mais crocante. Eu dou para ela durante 50 anos. Porque eu amo ela. Aí aquele reverendo sai e vai até o outro lugar onde estava a senhora. Qual é o segredo de aguentar aquele mala tanto tempo? Qual é o segredo de suportar esse mala tanto tempo? Aí ela repete a mesma coisa. A gente, há 50 anos, a gente mora na mesma casa e na mesma rua, tem uma padaria. E todo dia, na hora certa, ele vai lá, me compra uma bengala
e me dá a parte que eu não gosto. Há 50 anos eu como a parte que eu não gosto, mas eu como. E ele falava que para ele era a melhor parte. Para ele era a melhor parte, mas para ela não gostava daquela parte, mas comia porque dizia, eu sou bondoso, eu sou bondosa, eu sou agradável, eu faço o que eu não quero. Estava comendo a parte do pão que não gostava, mas nunca falaram também que não gostava. E comia. Comia, parecia que estava comendo um pedaço de pizza. Olha o amor. Eu amo essa mulher. Ele dizia, ela para mim é tudo. E ela dizia assim para ele, eu amo ele. Então isso é casamento. O amor significa ser útil, agradável, gentil. Qual foi a última vez que você estabeleceu gentileza, elogios à sua esposa? Qual foi a última vez que você estabeleceu gentileza, elogios à sua esposa? O texto de Cantares de Salomão é um diálogo entre um homem e uma mulher, que ambos estão de forma gentil. Ela vai dizer assim, o meu amado é meu. E ele diz, a minha amada é minha. Ser gentil, cultivar o casamento. Precisamos fazer isso. A terceira parte do amor, ele não arde em ciúmes. Aqui ciúmes está falando ferver com inveja. Alguns relacionamentos estão marcados, marcação cerrada. Devemos ter confiança. Ciúme, a inveja, não salvarão o seu casamento, mas poderá destruir o seu casamento. Aqui nós vemos uma das missões principais do casamento de quem ama, confia. Uma das principais missões do casamento. Quem ama, confia. Só que a confiança aqui é semeadura. Que precisa ser colhida com confiabilidade, confiança. Precisamos tomar cuidado. Tem maridos que são possessivos. Ou mulheres são possessivas. E infelizmente, uma vez a gente estava no retiro, o jovem era tão possessivo que ele não deixava a jovem sair de perto dele. E quando ela resolveu sair, ele pisou no calcanhar dela, quase machucou a menina. Então, ciúme doentio, possessivo, isso faz mal. Isso acaba com o relacionamento. Precisamos tomar cuidado com isso. Aqui a gente não está falando que você não precisa ter a senha do celular. Que você não precisa. Você precisa ter. Precisa ter. Nós somos uma só carne. Ela tem que ter acesso ao meu celular, ao meu Instagram, ao meu WhatsApp, ao meu Facebook, assim como ela. Porque um confia no outro. Precisamos ter isso. Precisamos ser assim. Porque o ciúme acaba. E quando aqui o acesso ao cônjuge. O que é ver o ciúme acabar é você começar a dar acesso ao seu cônjuge. Dar acesso para ele e ver que pode confiar. Que pode ter confiança. Quarto, o orgulho, o amor não é orgulhoso. Aqui está falando de jactar-se, de ostentar, inchar-se e encher. Aqui está dizendo que não orgulho a soberba, mas ser humildade para admitir os erros e pedir perdão. Infelizmente, a gente vive um momento de pessoas que não conseguem admitir os seus erros, ao ponto de não pedir perdão. Quando vocês ficarem irritados, não pequem, a Bíblia vai dizer, em Efésios 4:26, apazigue essa ira, antes que o sol se ponha, para que o quê? E não dê lugar ao diabo. Então, infelizmente, tem situações de casal que quando salta uma faísca ali dentro de casa, ali, cada um vai dormir num lugar. Não. A Bíblia fala que você não pode colocar o sol sobre a vossa ira. Procure resolver antes de dormir. Porque quando a gente dorme brigado, que não conseguiu resolver a situação, contrito, conflito, a gente está dando lugar ao diabo, para que o diabo venha semear coisas terríveis e acabar com o relacionamento. Precisamos parar e conversar. Outro sinal, tem casais que quando brigam, a primeira coisa que o marido ou a esposa faz, um vai dormir para um lado e para o outro.
Isso mostra porque um grau de infantilidade. Porque isso a gente fazia quando a gente namorava, sim ou não? A gente estava no portão namorando, de repente não dava a conversa, tchau, amanhã a gente conversa. Agora, hoje eu não posso conversar mais, não é assim? Agora não, está casado. Agora a gente tem que, não, vamos resolver, vamos sentar, vamos resolver, porque eu te amo. O amor é gentil, o amor suporta, o amor é bondoso. Então, nós precisamos entender que nem sempre eu vou ter razão ou ela vai ter razão. Nós temos que entender que nós estamos aqui com uma missão de respeitar, de honrar e de cumprir o compromisso que a gente fez. Precisamos cumprir. Você precisa decidir, nós precisamos decidir. Nós vemos interessante que há uma passagem em Samuel que um dia um rei queria matar Davi. E quando eles chegam para capturar Davi, ele estava com um número reduzido. Só que Davi entendia a arte da guerra, e ele entendia que quando ele estava com o número reduzido, ele entendia que a arte da guerra era assim, quando fosse pegar uma pessoa, e essa pessoa estava louca, não podia prender. E Davi começou a babar, fingir que está louco, fingir de louco, e o rei olhou e falou, não tem como prender ele, vamos embora. Então tem hora a gente tem que, no momento ali, a gente tem que fingir que nada está acontecendo. Às vezes o esposo altera, a esposa altera, e um quer ter razão, então deixa ter razão. Depois senta, conversa, mas pega apaziguar. Já viu ferver? Quem já viu ferver álcool? Ninguém já viu, né? O que é esquentar álcool? Não tem como, tem? E eu vou falar que tem. Sabe o que você faz? Porque se você for colocar o álcool direto no fogo, o que vai acontecer? Vai ser terrível, vai acontecer um incêndio, até um problema gravíssimo. Agora não. Se você pegar uma água, coloca a água numa panela, deixa ferver a água. Aí depois que ferveu bastante água, você pega aquele vidro de álcool e coloca ele dentro daquela água quente. O álcool vai estar quente. Você vai passar na pele e vai sentir o álcool quente. Esquentar álcool. Então, tem momentos a gente tem que saber fazer isso. No momento da situação, não está na hora de eu ir de frente, não. Está na hora de eu parar, deixa falar, depois eu falo. Porque se a gente for bater de frente, nunca vai resolver nada e não vamos chegar a lugar algum. Então, a pergunta é, você quer fazer o seu casamento um ambiente de guerra? Ou você vai ouvir a palavra te instruindo? Às vezes é bom babar, ranger dente, né? Às vezes é bom. Fazer-se de surdo, né? O quê? Eu não ouvi o que falou. Tem hora que tem que fazer assim. Porque se a gente está entendendo que a gente precisa cuidar um do outro. E tem momentos que é um outro assunto, eu já dei uma vez em outro lugar, que cada um passa os seus traumas. Infelizmente, os traumas é difícil lidar. E a gente precisa entender o cônjuge através disso aí. Nas terapias de casais que eu faço, eu paro um casal e eu olho para o casal e eu consigo ver as dores que cada um passa, que cada um do cônjuge passa, através do formato do rosto, do corpo, os traumas da infância, da barriga da mãe até 7 anos de idade, e a gente começa a mostrar, quando você vê fulano assim, assim, deixa assim, quando você... Porque a gente precisa entender o outro, conhecer o outro. E o interessante aqui é que muitas vezes a gente tem cônjuge que gosta de ressaltar a deformidade do seu cônjuge, no meio de todo mundo. É que nos diz assim, o quinto, o amor não se conduz de forma inconveniente. O que é isso? De forma indecente, de maneira vergonhosa, o amor respeitoso, e não faz nada que possa envergonhar a pessoa amada. Infelizmente, tem pessoas que chegam na frente da sua família e fala mal do seu esposo ou da esposa. Fala mal da pessoa amada. Fala mal do seu cônjuge. Ou fala perto. Envergonha. E a Bíblia fala que o amor não conduz de forma inconveniente.
o amor, a gente não faz ninguém ficar com vergonha, a gente cuida, a gente não expõe, esposa expondo marido, marido expondo esposa, a gente não se expõe, a gente não leva a um ridículo, a uma vergonha. Isso não é amor. E a gente precisa urgentemente rever o amor. É melhor não fazer aquele coraçãozinho que a gente costuma fazer e não se comportar de forma agradável, como o amor diz. Precisamos se comportar como de forma agradável. Sexto, o amor não busca os seus interesses. Aqui vai dizer que o egoísmo gera irritabilidade. Procura sempre, em primeiro lugar, o seu interesse. E não o que me agrada ou satisfaz, mas o que agrada o outro. Eu preciso olhar e dizer, eu preciso agradar mais a minha esposa. Ela precisa olhar e dizer, eu preciso agradar o meu esposo. Não querer trazer tudo para mim, com o meu interesse. Não, eu quero fazer isso e pronto. Eu quero fazer aquilo. Infelizmente, a situação é essa. Porque muitas vezes, há uma pesquisa de que cada 10 mulheres, só 2 chegam a um orgasmo na vida conjugal. Só 2 chegam. De cada 10 casais. Uma pesquisa foi feita. Sabe por quê? Será que porque a vida conjugal sexual desse casamento está tão infeliz? Por quê? Muitas vezes porque o próprio marido se coloca em uma linha de interesse próprio, ou vice-versa. Às vezes as suas esposas é somente um depósito, em vez de ser uma companheira de um ambiente de intimidade, de aconchego. E nós precisamos entender, muitos dizem assim, que na hora ali, Deus vira as costas. Tem gente que antigamente, Deus vira as costas. Antigamente, bem mais antigamente, era um lençol com um buraquinho, né? Porque não, isso não é errado. Deus não pode ver, não. O amor na Bíblia, o sexo no casamento é saudável e é dom de Deus, é presente de Deus e é para esta vida, não é para outro, não é para a eternidade, é para agora. É enquanto você está com o teu cônjuge, entendeu? Ali, naquele momento, os anjos estão vendo, Deus está presenciando o teu momento. Tem gente que vai até colocar 500 graus de puro fogo e poder. Não, entendeu? Porque Deus está ali presente vendo, olha como é agradável, eu abençoei, eu presenteei esse casal. Porque é algo sublime de Deus, é para a nossa vida de casal. É por isso que eu perguntei a respeito se não tinha ninguém aqui que não estava casado. Porque os antigos, antigamente, era assim. E a gente descobre que sexo foi criado por Deus, abençoado por Deus, quando for casal debaixo da bênção de Deus. É abençoado por Deus. Então não tem preocupação com isso. Sétimo, o amor não se irrita. Irritabilidade. Quem fica irritado, hein? Sabe quando você está com um nível elevado de irritabilidade? Você irrita com as coisas que antes você tolerava? Antigamente assim, a gente tolerava com alguma coisa, agora a gente irrita, fica irritado. Um autor disse assim, olhar alguém com admiração faz você passar por muitas coisas. Naquele momento da tua irritabilidade, olhe com admiração para o teu cônjuge. Comece a olhar com admiração. E você vai superar situações. Que Deus possa restaurar a admiração novamente, que a gente possa olhar para nossos cônjuges e admirar dia após dia. Eu preciso olhar para minha esposa e admirar ela todos os dias. Ela precisa olhar para mim e se admirar de mim todos os dias. E isso faz a gente ficar bem, isso fortalece, porque os nossos olhos precisam brilhar quando a gente olha para o nosso cônjuge. Precisamos voltar a isso. Irritar, ficar nervoso, lembra dos aspectos do fruto do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito e da carne. A gente precisa olhar e dizer, Senhor, me dá paciência, me dá longanimidade, me dá bondade, porque não é uma boa conversa ao invés de uma discussão. Por que não é melhor uma boa conversa do que a gente discutir? As coisas se resolvem pelo diálogo. Provérbios 16:32. Você precisa de um fruto que tem as 9 características, que é a faceta do Espírito.
O salmista fala, se ele coloca, ele fala, olha que ele fala, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Tem momento eu preciso frear, para que eu não venha ferir ninguém. Existem coisas que é necessário falar, existem coisas que é necessário melhor não falar. O amor é o remédio da alma do casamento. Precisamos tratar este amor. E eu desejo que cada um de nós venha nos tornar, que esse amor de nós venha crescer, venha aumentar dia após dia. Que nós possamos deixar de ser pós-graduado na teoria do amor e ter mais a prática do amor. Que o amor venha capacitar, que a gente venha, o amor venha ter a capacidade de nos reinventar, mas não se parecer comigo. O casamento precisa ser reinventado, o amor precisa ser criado dia após dia dentro de nós.